Olá, terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Bom dia para todos vocês. E vamos agora dar início à nossa aula de produção textual. Portanto, já estejam aí com os materiais escolares em mãos, livro didático, lápis e borracha. E fiquem atentos agora. Aí na telinha já estou apresentando para vocês a nossa aula de hoje. Vamos iniciar, então, agenda do dia, sala, livro, páginas 70 a 75 e para casa, livros, páginas 76 a 79 do livro didático, mais o material de apoio nas páginas 15 e 16. Crianças, esse material de apoio está se referindo ao caderno de produção textual que fica no final desse mesmo livro. Ao final da aula, eu estarei explicando melhor sobre a nossa atividade de casa de hoje. Então, vamos iniciar. Abra um livro na página 70, unidade 3. Vamos fazer arte? Quem não gosta de ouvir uma música legal, assistir a um bom filme ou a uma peça teatral? A arte proporciona momentos mágicos, pois faz rir, chorar, enfim, a arte emociona, transportando as pessoas para lugares que só existem na imaginação dos artistas. Isso é verdade, crianças. Como é bom nós ouvirmos uma boa música, é divertido até. Como é gostoso nós assistirmos a um bom filme, nós assistimos a uma boa peça teatral. Então, é importante, é fundamental, na verdade, nós programarmos o nosso tempo, reservarmos um tempinho para esses momentos. Então, é importante que nós possamos planejar o nosso tempo para, além de realizarmos nossas obrigações escolares, nossos afazeres de forma geral, nós reservarmos um tempinho para esses momentos, pois, além de ser um momento de descontração, faz muito bem para a nossa saúde física, nossa saúde mental e emocional. Então, é muito importante. Observem aí as imagens de crianças cantando, ouvindo uma boa música, crianças encenando, participando de uma peça teatral. Então, assim, é muito importante não só ouvir, não só ver, mas também participar desses momentos, como esses alunos, essas crianças estão participando, desenvolvendo suas habilidades artísticas, vejam só, com uma pintura, um instrumento musical. Então, é muito, muito importante e prazeroso também. Vamos agora, crianças, vejam só, vejam aí na página 72 do livro, o assunto a ser abordado hoje, texto teatral. Vamos lá. Acompanha aí a leitura do texto. Primeiro passo. Você costuma ir ao teatro? Já participou de alguma peça teatral? O texto teatral que vamos ler narra um conflito entre um leão e um javali. Como será que eles resolveram o problema? Mas, crianças, antes de nós irmos para o texto, quero apresentar para vocês o significado do texto teatral. O que significa isso? É a narrativa de uma história para ser encenada, isto é, representada por atores. Então, que de fato, o texto teatral, ele é mais para ser encenado, apresentado, do que ser uma leitura. Então, na verdade, a história se passa em determinado lugar, com determinados personagens, e tem uma sequência: início, conflito durante o teatro, durante esse texto teatral, e a resolução do conflito. Então, o texto teatral, ele é escrito por meio de diálogos que são falados pelos atores.
O cenário que compõe as cenas devem ser descritos no texto. Para orientar os atores, é necessário que sejam indicados os gestos e movimentos que eles devem fazer em cada cena, ou seja, esses momentos, desses momentos de movimentos, de gestos, eles precisam ser registrados no texto teatral. Então, os textos teatrais, eles também costumam ser adaptados de outros textos, como romances, roteiros de cinema, contos, fábulas, que é exatamente isso que nós vamos ver agora. Esse texto teatral, ele foi adaptado por meio de uma fábula, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, não esqueçam que o texto teatral é uma narrativa de uma história para ser encenada. É para ser mais encenada do que contada. É representada por atores. Então, crianças, vamos lá. Inicialmente, quero apresentar para vocês a fábula, de fato, do leão e o javali. Vamos lá. O leão e o javali. Um dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar. Quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando, olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam para ver qual de nós dois será derrotado. Então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Moral da história: diante de um perigo maior, é melhor esquecermos as pequenas rivalidades. Então, muito interessante essa fábula e que de fato vocês sabem, vocês já estudaram, já aprenderam que fábula é sempre ao final da história traz uma moral, traz um ensinamento, que nesse caso o ensinamento é que diante de um perigo maior é melhor esquecermos as pequenas rivalidades, que na verdade nós podemos resolver sempre um problema, um conflito, sempre com diálogo, sempre evitando confusão, evitando brigas. Então, o melhor é conversar, é se entender, é sempre estarmos em paz e transmitir essa paz. Então, vamos aí, continuando. Agora, crianças, vejam aí no livro de vocês, na página 72, o leão e o javali, mas que, nesse caso aí, eu vou estar apresentando para vocês o texto teatral que foi adaptado por meio dessa fábula. Então, na verdade, eu acabei de ler para vocês a fábula mesmo, real, e aí no livro de vocês, na página 72, está sendo apresentado o texto teatral adaptado pela fábula, ok? Então, e que no caso foi adaptado pelo autor José Carlos Aragão, que daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse autor. Então, vejam só, o cenário é um botequim, tipo um bar, uma espécie de bar. Os personagens, leão, javali, dono do botequim e urubus. Vamos lá, acompanhe a leitura. É verão e faz um calor insuportável. O leão e o javali entram no botequim mortos de sede. Leão e javali, entre parênteses, ao mesmo tempo. Uma mineral. Dono do botequim. Quem pediu primeiro? Leão e javali, entre parênteses, ao mesmo tempo eles respondem. Eu! O dono do botequim, mostrando uma garrafa de água mineral. É a última. O javali responde. Eu pedi primeiro. E o leão. Eu pedi primeiro. E o javali. Não, fui eu. E o leão. Eu. Além disso, eu sou o rei dos animais. E o javali. Não quero nem saber. Eu pedi primeiro. E o leão, mostrando o muque, vai encarar. E o javali, mostrando o seu também, vai encarar. O leão, nunca ouviu falar do peso da minha patada, não?
E o javali, quer conhecer a força da minha dentada? Então, eles começaram a girar em torno um do outro, rosnando e fazendo ameaças. E o leão, e o javali, aos poucos começaram a perceber que o botequim está tomado de urubus. Um deles fala, urubu, ei, vão demorar muito? A gente quer saber logo se a janta é carne de leão ou de javali. Os urubus riem, leão e javali se entreolham, e o leão, tá pensando o mesmo que eu, javali? E o javali, melhor a gente fazer as pazes, ou um de nós pode virar comida de urubu. E o leão, é melhor mesmo. Estende a mão para o javali, então o leão estende a mão para o javali, que o cumprimenta e eles se abraçam. E o javali, para a plateia, brigar à toa é bobagem. Melhor é viver em paz e, enxotando alguns urubus, evitar riscos desnecessários. E o leão, para o dono do botequim, fala: 2 copos, por favor. E cai o pano, ou seja, fim da história. Então, crianças, percebam aí a diferença. Nós, inicialmente, eu apresentei para vocês, vocês visualizaram, vocês acompanharam a leitura aí da fábula real, da fábula real. E depois, eu apresentei para vocês, a partir da página 72 do livro, um texto teatral adaptado por meio da fábula. Então, vocês viram que tinha bastante falas, tem um cenário, e no final, a moral da história, um ensinamento. E que grande ensinamento. Nós nunca, crianças, nós sempre devemos evitar confusão, sabe? Evitar briga. Isso não resolve nada. Isso só faz aumentar a raiva, só faz aumentar a sua ira e não resolve nada, né? Então, sempre priorize a paz. Sempre priorize a amizade, o respeito, o companheirismo, que nós possamos aprender, sabe? Com esse texto, que nós possamos aprender a respeitar o outro, a ser generoso, ser generosa. Então, não fazer questão por tão pouco, né? Por uma água, por um copo de água aí no caso. Então, é uma coisa tão simples, né? Então, assim, a gente fazer que às vezes a gente perde uma amizade, às vezes a gente perde tantas coisas boas por tão pouco, por uma água, por um lápis, por uma borracha, por uma caneta, que às vezes a gente faz tanta questão. Então, que nós possamos realmente aprender, crianças, com esse texto, com esse ensinamento, que nós possamos ser bom, termos o nosso coração bom, sermos sempre amigos, generosos e sempre resolver um conflito por meio da paz. Evitar confusão, evitar brigas. Isso não resolve, nunca resolveu. Isso não é a solução. A solução sempre é a paz. Tá bom, meus queridos? Então, que nós possamos aprender e tirarmos isso como uma lição para a nossa vida de forma geral. Agora acompanhe aí a explicação, o significado de algumas palavras destacadas no texto na cor amarela. Cai o pano significa expressão do teatro que significa cai ou fecha-se a cortina de pano para encerrar o espetáculo, quer dizer fim de cena, fim da apresentação. Entreolham significa olham um para o outro. Enxotando significa expulsando, mandando embora. Está tomado, está cheio, repleto, invadido. No caso lá foi invadido pelos urubus, foi tomado pelos urubus. E mostrando o muque, mostrando os músculos, a força, flexionando os músculos do braço, né? Então, vamos lá. Continuando, vamos conhecer um pouquinho sobre a história do autor. O autor de nome José Carlos Aragão, ele nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, e mora em Belo Horizonte.
Ele é jornalista, ator, poeta, cartunista, roteirista, artista plástico, escritor, entre outras coisas. Ele adaptou para o teatro obras de consagrados autores e pensadores como Guimarães Rosa, Shakespeare, Cervantes e Esopo. Tem mais de 40 prêmios literários nos gêneros dramaturgia, poesia, literatura infantil e juvenil, conto e crônica. Continuando, vamos agora, crianças, acompanhem aí, vamos para a resolução, para a aplicação da resolução, da interpretação do texto, vejam só, na página 74. Então, acompanhe aí como atividade de sala, vamos iniciar agora a interpretação do texto. Primeira questão, que conflito surgiu entre o leão e o javali? Por quê? Bom, crianças, conforme o texto que nós lemos, resposta: os dois queriam beber água mineral, lembram? Então, esse foi o conflito. Iniciou dessa forma. Os dois queriam beber água mineral, mas só havia uma garrafa no botequim, porque era verão. Então, fazia muito calor e ambos estavam com muita sede. Então, esse foi o conflito. Segunda questão: que argumento o leão usou para conseguir água? Resposta: ele reafirmou ao javali que era o rei dos animais. Então, esse foi o argumento que o leão usou para conseguir água. Terceira questão: o javali aceitou o argumento do leão? O que ele respondeu? Resposta: ele não aceitou. O javali disse: não quero nem saber, eu pedi primeiro. Então, vejam só, tudo iniciou porque eles estavam com sede, eles discutiram com relação a assim, porque eles estavam com muita sede, eles queriam beber água, só tinha uma garrafa no botequim, então um dizia uma coisa, o outro falava outra, então até que realmente ficou aquele conflito. Então, mas o javali não aceitou. E lá tem a fala dele: não quero nem saber. Eu pedi primeiro. Continuando, quarta questão. Os dois animais fizeram ameaças um ao outro, copias abaixo. Então, qual foi a ameaça que o leão fez, crianças? Nunca ouviu falar do peso da minha patada, não? Então, o leão ameaçou o javali, porque eles já estavam, no caso, eles iniciaram um conflito verbal, um falando para o outro, um atingindo o outro de forma verbal. Até que o leão ameaçou bater no javali. Quando ele fala assim, nunca ouviu falar do peso da minha patada, não? Ou seja, ele já estava ameaçando a dar uma patada no javali. E isso, crianças, está errado. Nós temos que resolver os nossos conflitos conversando, dialogando. Nada de briga, nada de confusão e muito menos agressão física. Nem agressão verbal é para ter. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O leão e o javali estavam se agredindo verbalmente, oralmente, um falando coisas desnecessárias para o outro, agredindo um ao outro verbalmente, até que o leão se exaltou mais ainda e ameaçou agredir o javali de forma física. Não, então isso está errado, né? Então isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, na história houve esse conflito, mas que nós aqui estamos aprendendo que essa não é a melhor maneira de resolver um conflito, seja ele qual for. Ok, crianças? Então, e qual foi a ameaça do javali? Quer conhecer a força da minha dentada? Então, assim, o leão ameaçou o javali a agredi-lo fisicamente,
com o peso da patada dele, e o javali, por outro lado, também ameaçou também, agredindo fisicamente com uma dentada. Então, tudo errado aí, tudo errado. Então, que isso sirva de lição como aprendizagem para nós. Nós não devemos fazer isso de forma alguma. Por quê? Porque além de não solucionar o problema, na verdade o problema aumenta, porque não resolve e aí com uma agressão física piora mais ainda a situação. Então, nada de agressão verbal, nada de agressão física. Devemos resolver nossos conflitos em paz, em união, em amor, tá bom, meus amores? Vamos para a questão 5. Por que apareceram tantos urubus, crianças? Por que foi mesmo? Resposta: eles esperavam o resultado da briga entre o leão e o javali, para ver quem eles iriam comer. Então, por que apareceram tantos urubus? Porque os urubus estavam com muita fome. E eles já estavam vendo ali que poderia acontecer algo pior e eles já estavam ali prontos para atacar. Então, que horror! Questão 6. Como foi resolvido o conflito entre o leão e o javali? Lembram? Lembram, crianças? Foi resolvido em paz, graças a Deus. Eles pararam de brigar, porque eles ficaram com medo de virar comida para os urubus. Então, graças a Deus, eles tiveram essa consciência, tiveram esse entendimento, pararam de brigar, porque eles entenderam que não era a melhor solução e finalizou tudo em paz. Questão 7. O texto lido é uma peça teatral. Explique quais são os seguintes elementos dessa peça. Vamos lá. Letra A. Personagens principais. Quais são os personagens principais dessa peça teatral? Resposta: o leão e o javali. Porque eu expliquei para vocês que esse texto é uma peça teatral, diferente da fábula mesmo real. Vamos lá. Item B. Quais são os personagens coadjuvantes? Resposta: o dono do botequim e os urubus. Ótimo. E letra C. Qual o cenário? Um botequim. Vamos para a questão 8 agora. A linguagem teatral pode ser bem parecida com aquela que usamos na nossa fala do dia a dia. Copie do texto 2 exemplos dessa linguagem informal. Linguagem informal cria exatamente essa comunicação que nós temos no dia a dia. Resposta: nós vamos aí, estou apresentando para vocês sugestões. Não quero nem saber, vai encarar a gente. Então, no texto, essa resposta, ele solicita que seja retirada do texto 2 exemplos dessa linguagem informal. Então, como sugestão, eu coloquei aqui para vocês. Do texto, nós temos, não quero nem saber, vai encarar, então, quando nós falamos, mencionamos, vai encarar, é o quê? É um tipo de linguagem informal, do que nós utilizamos no dia a dia. Gente, então, são exemplos de linguagem informal conforme o texto. A resposta tem que ser conforme o texto. Questão 9. Um texto teatral deve indicar para os atores os gestos e os movimentos que eles devem fazer. Copie do texto lido um exemplo dessas indicações. Resposta: mostrando uma garrafa de água mineral, está entre parênteses lá no texto, que a pessoa que vai ensinar, que vai pegar aquele texto para apresentar, para ensinar, ela tem que entender esse momento desse gesto, desse movimento, de mostrar a garrafa com água mineral. Outro exemplo: estende a mão para o javali, que o cumprimenta, e abraça-se. Então, vejam aí a diferença do texto teatral. Sempre entre parênteses,
vai ter, é necessário, é importante ter esse registro dos movimentos, dos gestos que os personagens, os atores, no caso, eles precisam fazer. Então, está aí a resposta, diretamente do texto. Exemplos diretamente do texto sobre esses gestos e movimentos dos atores, no texto teatral. Vamos lá, crianças, questão 10. Cenógrafo é o profissional que monta o cenário de uma peça teatral. Se você fosse o cenógrafo dessa peça, o que você usaria no cenário? Crianças, essa resposta é pessoal, mas eu coloquei aqui como sugestão que, no caso, você deverá listar objetos que existem em um botequim. Por exemplo, um balcão, mesas, cadeiras, máquina registradora, mercadorias. Então, assim, você como cenógrafo, como um profissional, como esse tipo de profissional, para montar esse cenário dessa peça teatral onde o cenário é um botequim, então você deve realmente relacionar esses objetos. Balcão, mesas, cadeiras, máquina registradora, mercadorias. Então, esse de fato faria parte, esses objetos, eles fariam parte do cenário. Vamos lá, questão 11, responda. Letra A. Que frase encerra o diálogo entre os personagens principais? Resposta: a frase, 2 copos, por favor. Então, essa é a fala final, essa fala, esse diálogo, ele, de fato, encerra o diálogo, né? A frase que encerra o diálogo entre os personagens principais. Letra B. De quem é essa frase? Para quem ela é dirigida? Resposta: essa frase é do Leão. Ela é dirigida ao dono do botequim, para poder selar a paz. Letra C. Que frases encerram o texto teatral? Resposta: as frases cai o pano. Significa fim. Final da peça. Então, essas são as respostas dos itens da questão 11, ok? Na letra a frase que encerra o diálogo entre os personagens principais, 2 copos, por favor, que é dita pelo Leão, dirigida ao dono do botequim, letra B. E na letra C, letra C, que frases encerram o texto teatral? É diferente da frase que encerra o diálogo entre os personagens. A letra C, a frase, está solicitando a frase que encerra o texto teatral de fato. Que, no caso aí, a resposta é cai o pano. Fim. Crianças, agora eu vou explicar para vocês a atividade de casa que está que inicia a partir da página 76 do mesmo livro. As páginas para atividades de casa 76 a 79 e também o material de apoio nas páginas 15 e 16. Esse material de apoio, já falei para vocês no início da nossa aula, que é referente ao caderno de produção de texto que está no final do livro. Então, prestem atenção, vou explicar aqui rapidamente para vocês. Na página 76, tem assim, produção relâmpago, esquete. Agora você vai reescrever a piada abaixo, transformando-a em um esquete. O que é esquete? Esquete é uma pequena peça teatral de encenação rápida que dura poucos minutos e que costuma ser engraçada. Para produzir o texto, você não pode se esquecer de relacionar os personagens, descrever o cenário, escrever os diálogos indicando o nome dos personagens que falam e indicar entre parênteses os gestos e movimentos que os atores devem fazer. Então, vejam aí o texto mais esperto. Joãozinho chega em casa e fala para a mãe:
Mãe, sabia que sou mais esperto do que a minha professora? A mãe pergunta. Por que você acha isso? Ele responde. Porque eu passei de ano e minha professora ficou no mesmo. Então vejam aí que é bem engraçado. E você vai fazer o quê? Você vai utilizar as linhas abaixo para escrever o texto do seu sketch. Como exemplo, nós tivemos a fábula do Leão e do Javali. Eu apresentei para vocês a fábula real e no texto do livro vocês visualizaram, vocês aprenderam o que é um texto teatral, que foi baseado, que foi feito por meio da fábula. Então, nós aprendemos na aula de hoje o que é um texto teatral, que o texto teatral ele precisa o quê? Ele precisa dos personagens, ele precisa de um cenário, ele precisa de diálogos indicando as falas dos personagens e nessas falas, entre parênteses, deve existir os registros dos gestos e movimentos que os atores devem fazer. E no caso aí, vocês vão ter como modelo aí esse textinho e vão o quê? Utilizar as linhas abaixo aí para escrever esse texto do seu sketch, ok? O texto do seu sketch. Então, é exatamente isso. Vocês vão fazer como tarefa de casa, inicialmente, essa sketch. Vai escrever a piada abaixo, transformando em uma sketch, que eu acabei de explicar para vocês aqui, que é uma pequena peça teatral de encenação rápida, que dura poucos minutos e que costuma ser engraçada. Crianças, quando vocês forem escrever essa sketch, tenham cuidado com a letrinha, tá? Com a ortografia, concordância das palavras, e vai dar tudo certo. Agora, vejam só aí na página 77, nós temos aí o objetivo da produção é que vocês vão agora realizar outro tipo de produção. Primeiro, vocês vão fazer a sketch e depois, aí na página 77, outra produção. Objetivo dessa produção: escrever, aí tem registrado assim, escrever em grupo um texto teatral adaptado de uma fábula para fazer uma leitura dramatizada em sala de aula. Como ainda não é possível nós trabalharmos em grupo, você vai realizar essa atividade de forma individual. Aí também está solicitando que esse texto teatral seja dramatizado em salas de aula. Como também ainda não é possível, você vai fazer o quê? Você vai escrever o seu texto teatral de forma individual e vai apresentar somente no retorno às aulas presenciais, tá? Então, nós vamos agendar esse momento durante as aulas presenciais, estaremos agendando esse momento onde vocês irão realmente fazer a dramatização, apresentar essa dramatização do seu texto teatral em sala de aula. E o público será os colegas da sala, claro. Então, vejam só, no livro aí tem a parte do planejamento. Como vimos, o texto teatral que estudamos foi uma adaptação de uma fábula antiga do autor grego Esopo, O Leão e o Javali. A turma agora deverá se organizar em 5 grupos. Então, mais crianças, como eu acabei de mencionar para vocês, como ainda não é possível trabalhar em grupos, você vai fazer essa sua produção de forma individual. Então, você vai escolher aí uma fábula para o seu texto teatral. Então, tem 5 exemplos aí de fábula: a tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga, a raposa e o queijo, o leão e o rato, a rã e o boi. Então, vocês vão escolher, você vai escolher um exemplo aí, você vai escolher uma fábula para você adaptar o seu texto teatral, como o modelo que nós vimos, o exemplo do leão e do javali. E essa outra parte aí, cada grupo deve levar a sua fábula e discutir. Como eu já expliquei para vocês,
vocês vão escrever, vocês vão criar o seu texto teatral, você vai criar o seu texto teatral, porém, só vai apresentar no retorno às aulas presenciais na escola. Vejam só o rascunho, vocês vão iniciar com um rascunho, tá? Começando pelo título, vão escrever aí os personagens. Antes de iniciar o texto, você já vai colocando essas informações no rascunho. O título do seu texto, os personagens, conforme a fábula que você vai escolher para criar o seu texto teatral. Vai registrar o cenário e depois, sim, você vai desenvolver o seu texto teatral com as falas, entre parênteses, registrando os movimentos e os gestos dos personagens. Então, não esqueçam dessa estrutura de um texto teatral, ok, crianças? E depois do rascunho, o rascunho, crianças, vocês podem rasurar, vocês podem apagar, enfim, pode mexer, vocês podem escrever da forma que vocês quiserem, porque é um rascunho. Então, o rascunho é exatamente para isso. Você pode modificar, você pode alterar no rascunho, apagar. Se tiver alguma rasura, não tem problema, porque é apenas um rascunho, você depois vai passar limpo. Então, o rascunho é para isso. Então, se você errar alguma coisa no seu rascunho, não tem problema, tá? Porque, como o nome diz, é um rascunho. Você ainda vai passar a limpo para a folhinha que está no material de apoio. Continuando, após fazer o seu rascunho, tem essa parte aí da revisão para você conferir o que ainda falta no seu texto, se está de acordo, se tem algo a mais, se você precisa retirar ou acrescentar algo. Então, façam aí a revisão do seu texto, do rascunho que você fez. Então, acompanhe aí essa revisão para que o seu texto teatral realmente fique o melhor possível. Sigam aí, então, as orientações. E, finalizando, nós temos aí o texto final. No caderno de produção de texto, refaçam o texto com as modificações necessárias. Se quiserem, escolha alguém do grupo para desenhar ou ilustrar o texto. Então, reforçando aí, não é em grupo, é individual, que se você quiser fazer alguma ilustração, também não tem problema. Ótimo, vocês podem ilustrar também o texto teatral de vocês. Então, crianças, lembrando aqui, reforçando, vocês devem passar limpo. No final do livro, na última parte do livro de vocês têm aí o caderno de produção de texto, que é o material de apoio. Nesse material de apoio, lá na página 15 e 16, tem lá a folhinha onde você deve passar limpo o seu texto. A folhinha lá indicando unidade 3, texto teatral, é exatamente a folhinha que você onde você deve registrar, onde você deve passar limpo o seu texto teatral conforme o rascunho que você fez, ok? E que você só vai entregar para nós, professores, vocês só vão entregar no retorno às aulas presenciais na nossa escola, onde nós estaremos agendando essa apresentação da dramatização. Então, crianças, nós encerramos por aqui. Desejo para todos vocês bons estudos. Não deixem de realizar atividades de casa. Estudem. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar na agenda Edu. Nós estaremos respondendo com o maior prazer. Então, fiquem bem, se cuidem. Um grande beijo